Em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofea saiu para a rua e começou a dançar sozinha, sem música, sem comemoração, sem motivo aparente, e o estranho não foi ela ter começado. Foi o fato de não conseguir parar. Ela dançou por horas até a exaustão. Continuou no dia seguinte e no outro também, enquanto vizinhos observavam sem entender se aquilo era algum tipo de surto, ritual ou simples loucura. Mas em poucos dias, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Outras pessoas começaram a dançar também. Primeiro uma, depois algumas, e em menos de uma semana, dezenas estavam presas ao mesmo comportamento, se movendo repetidamente, suando, tremendo, dizendo que não conseguiam controlar o próprio corpo. Não era uma celebração coletiva, não havia música guiando, não havia palco, era um impulso aparentemente involuntário que se espalhava pela cidade como uma febre invisível. E quanto mais pessoas dançavam, mais aquilo parecia contagiar quem assistia. Registros históricos indicam que dentro de um mês, cerca de 400 pessoas estavam envolvidas no surto. Muitas dançando por dias, quase sem parar. Algumas desmaiando de exaustão, outras sofrendo ataques cardíacos ou derrames. E relatos da época sugerem que houve mortes causadas simplesmente pelo desgaste físico extremo. As autoridades locais ficaram completamente perdidas, porque não havia explicação médica clara, no contexto do século XVI. Então, recorreram ao que acreditavam fazer sentido. Se o problema era dança descontrolada. Talvez a solução fosse permitir que dançassem até o corpo. Liberar aquilo, contrataram músicos, montaram palcos e, basicamente, oficializaram o surto, achando que assim ele terminaria mais rápido. Mas o efeito foi o oposto. A presença de música pareceu legitimar ainda mais o comportamento e mais pessoas entraram na espiral. Historiadores modernos tentam explicar o caso com algumas teorias. Uma delas é a histeria coletiva causada por estresse extremo, porque a região enfrentava fome, doenças e tensão social pesada. Outra hipótese envolve envenenamento por ergot, um fungo que cresce no centeio e pode causar alucinações e convulsões. Mas essa teoria não explica totalmente a resistência física prolongada das vítimas, já que o ergot normalmente causa sintomas incapacitantes e não movimentos coordenados por dias seguidos. O que torna o episódio ainda mais intrigante é que ele não foi único na história europeia. Existem registros de surtos semelhantes em outras épocas, embora nenhum tão documentado quanto o de 1518, o que levanta uma questão desconfortável sobre o comportamento humano em grupo. Até que ponto somos realmente donos das próprias ações quando estamos imersos em um ambiente de medo, tensão e influência coletiva? O surto terminou da mesma forma que começou, gradualmente, sem uma intervenção clara que resolvesse o problema. As pessoas simplesmente foram parando, uma a uma, até que a cidade voltou ao normal, mas sem uma explicação definitiva que fechasse o caso. Séculos depois, o evento continua sendo estudado como um dos fenômenos sociais mais estranhos já registrados. Não apenas pelo absurdo de centenas de pessoas dançarem até a exaustão, mas porque mostra que o comportamento humano pode entrar em estados extremos sem que exista uma causa simples ou individual. E talvez o mais perturbador seja imaginar que, se você estivesse lá, vendo vizinhos e familiares dançando sem parar, você teria certeza de que não seria o próximo, mesmo que a história sugira que ninguém tinha tanta certeza assim.